3h17. Esse é o Bandeirantes Acontece. O ex-presidente Michel Temer deu entrevista aqui para o Canal Livre da Band, falou sobre vários assuntos envolvendo política, e aí isso coincidiu com um editorial também do jornal Estado de São Paulo, e aí saiu disso tudo uma ideia, digamos assim, que saiu do Michel Temer a respeito de unir a direita além de Jair Bolsonaro. E aí isso provocou uma... E a gente tem falado tanto disso aqui, né? Inclusive dos próprios expoentes, entre aspas, da direita, alguns muito próximos do ex-presidente, que estão deixando isso daí rolar, tal, até que não haja mais, até o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro está deixando isso rolar, porque os interlocutores mais próximos vendem a ideia de que ele poderá ou fará de tudo para poder disputar a eleição em 2026, mas aí o Temer veio com a ideia de que os outros têm que se unir, principalmente governadores de estado. E aí causou algumas reações, viu, Zaidan? Reação do Weingarten, cara super próximo do ex-presidente, cuidava da comunicação e advogado do ex-presidente, e que está com ele pro que daí vier, e inclusive o Silas Malafaia, um expoente também da defesa do bolsonarismo, apontando a Michele Bolsonaro como a principal representante desse setor, mas o Temer teve, digamos assim, a orelha ficou vermelha, viu, Zaidan, depois dessas colocações acerca da união da direita extra-Bolsonaro. Geralmente o Malafaia, em alguns assuntos, ele não fala o que dá na veneta, né? Ele muitas vezes é o porta-voz que o Bolsonaro considera adequado, porque não é um político, então ele pode falar aquilo que o Bolsonaro quer falar, mas não pode. Isso, inclusive, naqueles palanques, muitas coisas são ditas pelo Malafaia, porque ele é visto como o mais indicado para dizer aquelas coisas sem consequências graves, né? E então não é uma ideia do Malafaia, é algo que provavelmente está sendo considerado pelo Bolsonaro. A questão-chave, Ronald, é voto, não é? Quem tem voto? O Bolsonaro. Isso é indiscutível, não é? Há dois políticos que estão ali sempre próximos de 30% como ponto de partida: Lula e Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tem voto. E é claro que ele sabe disso. E quer estabelecer como passagem obrigatória para qualquer candidato da direita a aprovação do Jair Bolsonaro. A sua aprovação tem de ser a porta de passagem. Caso contrário, ele lançará um outro candidato com o aval de quem tem muito voto. Porque tem. E todas as pesquisas indicam isso. Agora, pode ser um tiro na água do Bolsonaro. Ele pode querer estender, como foi feito com o Lula em 18, estender a sua candidatura até que a Justiça Eleitoral se manifeste definitivamente e diga não é candidato. E aí, até que isso ocorra, ele já tem de estabelecer a alternativa. O Lula, por exemplo, colocou o Haddad, colocou como vice, até para que os seus eleitores entendessem que ele fora, o seu candidato seria o Haddad, né? Lembro até dos esforços do Haddad para que no Nordeste, onde ele sabia que havia e há um forte apoio ao Lula, que ele fosse reconhecido como candidato do Lula. E se esforçou e foi para o segundo turno, não é? Era o candidato do Lula, foi reconhecido como candidato do Lula. Então o Bolsonaro ou vai estender isso até o meio do ano, e aí sim dizer qual é o seu candidato, porque ele não será, a não ser que haja uma virada jurídica imensa, e a tendência é que as coisas fiquem ainda mais difíceis do ponto de vista jurídico, que haja novos impedimentos à sua candidatura, em razão desse novo processo. Esses dois são referentes à Justiça Eleitoral, ao TSE, mas há agora um julgamento no Supremo.
mas ele está impedido por 8 anos de concorrer. Então essa é a realidade neste momento. Mas ele pode empurrar essa história até o meio do ano. E aí, o Tarcísio, por exemplo, tem de decidir em abril, e o Tarcísio fala até que tem de ser antes. Ele falou aqui na Bandeirantes, falou, não, eu acho que tem de ser janeiro. Essa decisão tem de ser tomada. Só que em abril você tem o prazo da desincompatibilização. Se vai ser candidato à presidência, tem de deixar o governo do Estado. Se será candidato à reeleição, não precisa deixar o governo do Estado. Então essa decisão é crítica. Ela é simplesmente a divisão legal entre poder ou não poder ser candidato. Ele pode até fazer a lá Eduardo Leite. Se desincompatibiliza, se a coisa não rolar, ele se apresenta como candidato ao governo do Estado. Eduardo Leite fez isso e foi eleito, né? Recebeu um novo mandato. Mas a realidade é essa. Candidato de direita, Ratinho, Zema, o Tarcísio, qualquer desses nomes quer o aval do Bolsonaro. Precisa do aval do Bolsonaro. O Caiado tenta correr à parte, né? Tanto que com essa fusão aí, União Brasil União Brasil e progressistas, ele já mandou uma cartinha lá para a nova direção, dizendo, precisamos ter um candidato e eu quero ser esse candidato. Então ele não trabalha por esse aval e nem receberá. Há muitas divergências e até brigas ocorreram entre Caiado e Bolsonaro. Então qualquer um desses outros, Zema, se o Tarcísio não quiser, porque se o Tarcísio quiser, será ele. Não será o Zema nem o Ratinho. Mas Zema, Ratinho e Tarcísio, qualquer um deles quer o aval do Bolsonaro. Espera, trabalha para isso, evita provocar constrangimentos, se lançar candidato à revelia do Bolsonaro. Todos eles querem que o Bolsonaro diga, esse é o meu candidato. Esse é o jogo, né, Ronald? Esse é o jogo e é o que se espera. Esse é pelo menos é a rota que a gente imagina que vai ser seguida. E o Temer é esse interlocutor, Zaidan, que pode aglutinar ideias de um lado, digamos assim, de inviabilização de Bolsonaro. Ele pode ser um aglutinador dessas ideias? Não, isso vai depender do Tarcísio de Freitas, né? Se o Bolsonaro jogar a toalha e disser, reconheço que estou fora e, portanto, vamos agora trabalhar outra candidatura, eles vão olhar para quê? Vão olhar para onde? Para as pesquisas. E esses nomes todos, quem aparece com mais viabilidade para ser esse candidato? É o Tarcísio. Então, provavelmente, ele seria o escolhido. Agora, se o Bolsonaro trabalha com a ideia de eleger alguém, porque ele sabe da sua condição jurídica, né? Ele insiste, eu sou o candidato, não há outro nome, há 3 opções, Jair, Messias e Bolsonaro, aquela coisa toda, né? Todo aquele lero-lero, mas ele sabe qual é a sua condição. O que ele pretende é ter um candidato que se comprometa com ele, que se comprometa e em quem ele acredite que será fiel, caso seja eleito, será fiel a esses compromissos. E essa é a preocupação do Tarcísio, inclusive, né? O Tarcísio talvez até tenha dúvidas realmente. O que ele vai fazer da vida? Se vai ser candidato à reeleição, como ele diz querer, ou se vai ser candidato à presidência, como ele admite que as circunstâncias podem determinar que ele seja candidato à presidência. E aí vem aquele papo, houve um clamor popular, os partidos pediram, eu não queria. Isso essa explicação já é só tirar do armário, já foi usada várias vezes. Mas o jogo é o Bolsonaro, passa por ele. E aí ele pode entrar numas de querer alguém da família, para não ter dúvidas de que esses compromissos serão realizados. Mas não adianta ter alguém da família que não tenha viabilidade eleitoral. Então as pesquisas é que serão as mediadoras, é que vão determinar quem vai receber esse apoio, e aí eles vão conversar para ter o aval público do Bolsonaro. Provavelmente o candidato com mais chance vai apresentar garantias de fidelidade, né? A fidelidade a quê? A ter gente do entorno do Bolsonaro no governo, sim, a apoiar determinadas ideias, inclusive tentar fortalecer o Senado para que aquilo se torne uma fábrica de ameaças de impeachment na ministra do Supremo, sim. E
provavelmente a uma anistia, a um indulto ao Bolsonaro. Esses são os elementos-chave para o apoio do Bolsonaro. Ele quer fidelidade. Alguém da família dá a ele essa garantia. Só que não há garantia de que vai ganhar. Pode ser alguém da família que não tenha nenhuma possibilidade de ser eleito. Tenha pouquíssimo, mesmo sendo filho ou sendo esposa, não vai levar os votos do Bolsonaro, porque essas rejeições são pessoais, né? As coisas são estranhas. E, claro, se for o Tarcísio, por exemplo, que é o cara que mais aparece nas pesquisas e melhor aparece em relação a Ratinho, a Zema. O Zema tem um percentual de apoio inicial baixíssimo, né? Baixíssimo. Então, o Ratinho um pouco mais, mas também baixo. Abaixo, inclusive, de Ciro Gomes, muito abaixo da Michelle. A Michelle é que mais se aproxima do Tarcísio nessas pesquisas. Talvez por isso seja o nome citado pelo Malafaia. 3h20.